Muito bem, bom dia com Jesus. Mais uma vez nós estamos agradecidos ao Senhor, nosso Deus, por mais esse dia sobre essa terra. Nós sempre falamos isso porque isso, na verdade, deve ser interesse do dia, porque nós sabemos que se Deus abrisse e mostrasse o futuro para nós, o que na verdade vai ser inevitável acontecer, porque está escrito que passará os céus, passará a terra, mas minha palavra não há de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, como nós já estamos nesse mundo, sabemos que o que foi já começa pelo ser humano mesmo, né? O adulto hoje foi a criança de ontem. Aquilo, até na verdade os mortos hoje foi as pessoas que estavam vivas, né? Que estava viva. Então tudo passa, né? O carro passa, as próprias pessoas passam. Então isso na verdade é porque tudo foi criado por Deus. Agora, isso na verdade não estava como se diz, foi a nossa escolha. E a nossa escolha sempre, como nós estamos já bem entendido, que a nossa escolha ela define o nosso destino. Desde ali do Jardim do Éden, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mesmo nós estávamos na perfeição, nós tínhamos o céu e tínhamos a terra. Você sabe o que é morar em um paraíso? Para tudo que na verdade você imaginar, pensar e aquilo virar em suas mãos, como Adão. Adão ele não tinha que plantar, ele só tinha que estender a mão e aquele fruto vinha na mão dele. Ele não dá nem para, na verdade, se imaginar o que é, na verdade, estar. É um lugar perfeito que você não precisa de trabalhar, você não adoecer, não envelhecer e não ter que pensar na morte. Porque aqui com muito esforço e na verdade que nós temos, alguns alcançam a posição na fama, no sucesso, e assim um recurso dessa vida.
Mas você nunca, na verdade, tudo que você não adquire, tudo que você adquire nessa vida, você, na verdade, não tem que deixar alguém na necessidade. Então, uns têm muito e outros têm pouco. Você adquire a metade do dinheiro do mundo e constrói para você uma mansão, adquire tudo aquilo que você, na verdade, assim desejar. Nós sabemos que existe multimilionários, pessoas de um grande tesouro em terrenos, né? Então, mas você ainda continua não tendo nada, porque é como já diz, né? O cântico, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, o paraíso do qual nós estávamos falando, onde nós estávamos no princípio, quando Deus criou e nos entregou, Ele trouxe nós para o paraíso, o jardim do Éden. O Éden, e ele tinha um jardim, tudo numa mais pura perfeição. Então, nós não tínhamos que preocupar com uma ambulância na rua, crimes pela rua, andar despreocupado. Mas, porém, o pecado, na verdade, estava ali. E Deus disse para nós não envolver com isso. Então, Ele deu nós o livre-arbítrio, só que Ele deu o livre-arbítrio, né? Ele deu o livre-arbítrio para nós. Então, só que Ele falou, não toque nessa árvore do conhecimento, porque ali foi posta as duas árvores, o direito de escolha. E na verdade isso nunca foi tirado do homem, o direito de escolha. Você tem o livre-arbítrio, né? Então, Deus disse, não toquem na árvore, dando eles o livre-arbítrio, e Ele aconselhou do perigo que na verdade estava pela frente, o que causaria a perda do nosso tesouro, do nosso paraíso, do céu. Do céu Deus guardou, porque na grande sabedoria do Deus que é onisciente e onipresente, logo após o homem cair do pecado, Ele foi e disse a palavra que após o homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele foi e expulsou o homem e colocou querubins para guardar o Éden, guardar o paraíso. Porque assim como o homem tinha comido da árvore do conhecimento e tinha caído para cá e tinha morrido, como caiu na morte, ele expulsou e colocou querubins para guardar essa. Vejo que o homem
Vamos ver aqui, é bom que a gente leia, né? Rapidamente aqui, é capítulo 3 de Gênesis. Graças a Deus por isso, né? Nós não vamos alongar, porque ainda temos ainda vamos, na verdade, dar continuidade com a ajuda de Deus acerca desse grande projeto de Deus. Isso aqui não deixa de não estar no projeto de Deus, mas não é muito essa parte, né? Aqui, então está aqui. Logo que o homem foi expulso, então veja o que Deus fez, né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Não, digo, capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler o 20 para nós entendermos. Aqui. Vamos começar pelo 17. E Adão disse: porquanto... Não, aqui fica incompleto, né? Fica incompleto. Nós vamos ler o versículo 18. Vamos ler o 17. E a Adão disse, o Senhor dizendo, né? A sentença sendo aplicada, né? Então Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem, na verdade, então ele
passou, na verdade, a ter astúcia, na verdade, da serpente. O que, na verdade, não tinha, né? Então, ele voltaria por um modo clandestino. Na verdade, as pessoas que, na verdade, querem voltar ao paraíso, ao céu, por esse modo clandestino. Mas não esqueçamos de que há querubins, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque ele já tinha comido a árvore do conhecimento e já estava muito esperto, como nós vemos um mundo de gente espertas, com o Espírito, não o Espírito de Deus, mas o espírito da astúcia da serpente, explorando a força do cavalo, o músculo do guerreiro, e então quer voltar ao paraíso de um modo carnal, sem, na verdade, os requisitos estabelecidos por Deus, do modo estabelecido no grande projeto de salvação. Então, nós agradecemos a Deus mais uma vez nesse dia, porque essa palavra de Deus, ela é, na verdade, maravilhosíssima. Então, nós vemos que, na verdade, ali foi traçado, na verdade, os dois caminhos, né? Nós precisamos voltar ao céu, e como já citamos no outro vídeo, precisamos voltar ao céu, mas não de um modo clandestino, não de um modo de interpretações, de interpretar a Deus, a sua palavra, mas em princípio saber que somos pecadores, condenados, sentenciados à morte, porque fomos expulsos do jardim do Éden, da vida, porque aqui mesmo diz a palavra aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Como que nós podemos, na verdade, viver? Porque veja bem como foi colocada a palavra do Senhor aqui. Ele expulsou e colocou ali no oriente, na guarda da cidade, querubins com a espada desinflamada para guardar a árvore da vida. Porque se Deus tirasse essa proteção, não colocasse, o homem atrevidamente, de um modo clandestino, ele chegaria a viver eternamente. E a coisa todo o projeto de Deus ficava todo por água abaixo. Mas acontece que nós servimos um Deus que é a fonte da sabedoria, que tinha tudo nos seus projetos, que tudo iria acontecer. Ele sabia que a decisão, na verdade, do homem seria, na verdade, ele sabia que o homem iria cair. O homem viria para cá, para fora do paraíso. E ele sabe também que se ele não colocasse aquela proteção, o homem
faria confusão, como já fizemos com toda essa obra. É por isso que, na verdade, a gente sempre agradece a Deus. Eu, para cá, particularmente, agradeço a Deus que ainda bem que não depende de mim, não depende de nenhum homem, não depende de nem um ser sequer nessa terra, para nós chegarmos à presença do Senhor e alcançar essa tão grande salvação. Então, nós agradecemos a Deus que ainda bem que não depende, porque se dependesse de nós, como sempre já dissemos, a palavra de Deus que diz: o que vale o preço na mão do tolo? Então esse grande preço que nós já tínhamos o valor da vida, nós fomos os verdadeiros tolos. Porque o que é que a gente quer mais do que um paraíso perfeito? O que é que nós queremos mais do que isso? Agora, porém, nós tínhamos acerca desse paraíso, nós estávamos com esse direito de escolha, como nós temos do lado de cá, o livre-arbítrio. E ainda temos o livre-arbítrio. Temos a possibilidade de voltar ao paraíso. Agora, não por um modo clandestino, não por um modo da astúcia, da sabedoria humana, mas pelo modo de Deus, estabelecido por Deus. Porque é como citamos no outro vídeo, o que a Escritura diz, que houve aquela festa das bodas do Cordeiro, e ali chegou um sem a vestimenta, e o Senhor da festa perguntou para ele: como fosse que chegaste aqui? E ele nada respondeu, porque ele não tinha sido convidado, ele não tinha sido chamado. E ali foi amarrado ele, vivo e lançado nas trevas exteriores. Ele era virar pranto e ranger de dentes, porque ele chegou lá de um modo clandestino, não foi pela via correta. Sempre observamos isso, que tudo que na verdade está na nossa atualidade hoje, nesse século 21, que citado nas Escrituras, isso tudo começou lá no Éden, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é certíssima, ela enquadra certinho com isso aqui, porque lá a decisão que na verdade Deus expulsou de colocar querubins para guardar a árvore da vida, que o homem tinha se tornado como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a mão e coma e viva eternamente. Então ele colocou. Então, na verdade, não adianta tentar ir de um modo clandestino, tem que ser pela via correta. O homem precisa de arrepender dos seus pecados, pobre miserável pecador como eu, alcançado por essa graça, bondade e misericórdia. Esses são os meios que Deus trata conosco, né? Então ele logo, a graça produziu na verdade aquele cordeiro ensanguentado, que na verdade assumiu o lugar do culpado. Para quem tem a humildade na verdade de voltar e reconhecer que é um pecador por excelência, e que se Deus não ajudar a pessoa, não nos ajudar, essa sentença permanece sobre nós, e iremos na verdade desaparecer, porque diz essa própria palavra que acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será eliminada do meio do povo de Deus. Isso é Atos capítulo 3, versículo 23.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será eliminada. Agora, eliminada é desaparecer eternamente. Porque até o presente momento, nós morremos nessa vida, aqui, mas as almas, elas, na verdade, elas não estão mortas. Ou elas vão viver na sexta dimensão, o paraíso, porque reconhecemos aqui como pecadores que éramos e recorremos, viemos ao pé da cruz e olhamos para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Salvador. Mas as pessoas que partem sem reconhecer esse Cordeiro, essa graça maravilhosa do Senhor, elas, na verdade, elas tomam outro destino, que na verdade é a quinta dimensão. Isso não podemos ver isso em São Lucas 16. São Lucas 16, nós vemos o quadro do jovem rico e o caso de Lázaro. Não dá para nós lermos aqui agora, mas é bom que nós leiamos, né? É bom sempre, se nós não terminarmos o que pretendemos aqui, mas nós podemos voltar e continuar, né? Outro dia, se assim o Senhor nos conceder. Então nós lemos isso, nós falamos isso porque, na verdade, são o que acontece, na verdade, do dia a dia. Nós sabemos que, na verdade, as pessoas, na verdade, elas querem salvação, mas querem salvação do modo, do costume de como nós ficamos acostumados pós termos caídos, termos cegados, e como cegos queremos guiar outras pessoas aí ao paraíso, se nem nós mesmos estamos enxergando. E o Senhor Jesus disse, como se um cego guia outro cego, não cairão ambos em um buraco? Então o guia, ele tem que enxergar primeiro. Ele tem que enxergar o caminho primeiro, para depois ele levar outra pessoa. Se um cego está guiando outro cego, sim, qual onde você vai chegar? Então é o que o Senhor Jesus, ele expressou, falou, se um cego guia outro cego, não cairão ambos em um buraco. Então vamos ver aqui, que o homem, na verdade, ele quer voltar ao paraíso, mas ele quer voltar de um modo cainita, do modo de Caim. Ele quer voltar como pecador. E como pecador nós somos pecadores mortais e condenados. E a sentença está sobre nós. Então, em princípio, nós sabemos que somos pecadores, que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, como Ele estendeu para Adão. Então, leiamos aqui, como nós já falamos aqui, né? Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele senhor, daquele ricão, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja, a sexta dimensão, salvo, porque ele era um mendigo, ele era pobre nesse mundo, ele padecia de todos os males desse mundo, mas o céu, o reino de Deus estava
coração de Lázaro, o mendigo que jazia à mesa daquele ricão. Então, continuando aqui. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado aqui na sexta dimensão, e tu em tormento na quinta dimensão, atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, o mesmo que o Senhor colocou lá no jardim do Éden. Veja bem, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então aqui já no rio sem retorno, não tinha mais condição, como não tem mais condição para quem não recebeu esse tesouro, essa condição de voltar ao paraíso aqui na terra. Estando no inferno, não há remédio, não há purgatório, não há nada que se possa ajudar, porque é o meio estabelecido por Deus. Então, dizendo ele que não tinha mais recurso para ele, veja bem, e disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, Deus é um modo que as pessoas sempre costumam, como esse jovem governante, ele partiu daqui, e esse jovem governante foi aquele mesmo que teve a humildade até, que estava guardando os 10 mandamentos, diz o nosso profeta. Ele é esse mesmo jovem que estava aqui vivendo aquela vida, aquele que teve a humildade de até chegar aos pés e dizer: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Guarde os mandamentos. Sabe os meus mandamentos? Sei tudo de cor. Então, aí o Senhor Jesus ele citou os 10 mandamentos para o Senhor Jesus, todos corretamente, mas porém, o Senhor Jesus, uma coisa lhe falta, além dos 10 mandamentos. É por isso que só com os 10 mandamentos as pessoas pegam e afirmam dizer que já alcançou tudo, mas não é os 10 mandamentos só. A palavra é 100%, não é só 10%. Não é os 10 mandamentos, é toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse para Satanás, no capítulo 4 de São Mateus.
Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele, se fosse os 10 mandamentos, ele diria para Satanás, não só de pão vive o homem, Satanás, mas de guardar os 10 mandamentos. Mas não. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele mais adiante ele diz para os seus discípulos, honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Então, tudo o que os profetas disseram é toda a palavra. Então, é toda a palavra, não é somente os 10 mandamentos. Então, não é só 10% da palavra, é 100% da palavra, porque na esperteza, na sabedoria do homem, ele pode chegar a 99%, porque a palavra fala em 24 de São Mateus que esses dois espíritos eles estariam tão parecidos que, se possível for, enganaria até o próprio escolhido, né? Então é Deus que toma sempre a providência, porque senão o mundo inteiro, na verdade, seria ganho pelo inimigo. Então é necessário vir com humildade, na verdade, pedir essa misericórdia do Senhor. E é que na verdade nós viemos neste domingo, agradecidos a Deus, nesse dia 20, né, de janeiro, agradecido ao Senhor por essas maravilhas que contemplamos e que vivemos. E ainda em tempo, nós já estamos com o vídeo um pouco alongado, e que na verdade eu tive, na verdade, um sonho. Esse sonho que eu tive essa noite foi uma pessoa estava dialogando com era um irmão meu, e eu estava por perto, né? E essa pessoa, ela perguntou que se Deus iria destruir com fogo que vem, conforme Malaquias capítulo 4, que essa terra seria queimada. E aonde as pessoas vão morar? Onde as pessoas vão viver? Então, um intérprete das Escrituras, de um modo clandestino, eu não vou, na verdade, citar o nome da pessoa, mas eu vi no sonho quem era a pessoa. Ele fala, não, isso não é assim não, conforme sempre a astúcia do inimigo, né? Ele sempre usa dizer que não é assim. Porém, eu estava ali por perto e falei, não, senhor, não é bem assim não. Deus tem o céu, e o que vai ser salvo, os salvos serão tirados da terra por um espaço de tempo até que essa terra seja limpa pelo fogo, e depois ela vem habitar, voltará ao paraíso, à eternidade, para a terra. Mas o ponto cabal falou que a pessoa questionou, dizendo para aquela pessoa, você acha que Deus teria o céu, que o céu caberia todas essas pessoas que arrependessem nessa terra nesse momento? Aí foi quando eu peguei e disse, bem, veja bem, se essas pessoas todas se arrependessem conforme o projeto de Deus estabelecido, o plano de salvação de Deus, todos se arrependessem, então Deus mudaria a ira que Ele há de despejar sobre essa terra. As pessoas todas se arrependessem, Deus poderia mudar o quadro totalmente aqui. Como, na verdade, tem gente que ainda pergunta também, que mesmo que as pessoas dos dias de Noé se arrependessem e queressem entrar na arca, não tinha lugar para elas todas. Mas é porque as pessoas, na verdade, eles têm o entendimento humano e querem aprender por ele. Quer ter a resposta por meio dele. Quer perguntar ao homem, e o homem não tem a resposta, nem para si mesmo, quanto mais para os outros. Então,
Se as pessoas se arrependessem, como é que as pessoas iriam caber todas naquela arca? Deus simplesmente mudaria a sua ira de destruição que ele tinha para despejar, como foi despejado as imensas águas do dilúvio, e matou todos os pecadores que não se arrependeram, salvando apenas Noé e a sua família, 8 almas. É possível isso? É, sim, Senhor, porque nós vemos isso também em Nínive. Nínive, aquela cidade, estava sentenciada à morte, e o profeta Jonas foi lá para levar a mensagem para Nínive. Dentro de 40 dias, diga, Jonas, que se esse povo não se arrepender, dentro de 40 dias, Nínive será naufragada, será submergida ela afundará diante das águas. Então Jonas, por ali, achou que a mensagem não era para aquela hora, achou que era para um outro tempo, e tomou um navio pesqueiro e foi uma viagem, cuidar de negócio particular, e aí a coisa arrochou para Jonas. E aí nós sabemos o que aconteceu. Então ele pediu para que ele fosse lançado, porque ali Deus já tinha um meio provido, aquele peixe preparado, para trazer o profeta de volta. Tá? E ele veio, e aí ele chegou com esse testemunho bem mais convincente ao povo, e ali chegou até o conhecimento do rei, e o rei decretou que o povo se consertasse com Deus, ou então todos estariam dentro do mar, como foi afogado os egípcios, o exército egípcio, tudo dentro do mar vermelho. Nínive iria pelo mesmo caminho, mas porém o rei decretou a todos que se caísse diante de Deus, que se arrependesse de seus pecados, e proclamou um jejum até os animais e todos, e ali Deus foi e salvou a cidade. Então, se esse povo verdadeiramente se desejasse, eu já nem digo as pessoas que na verdade não querem nada, não, só a maioria que é evangélica hoje, verdadeiramente, se essas pessoas na verdade fossem evangélicas e tivessem essa verdade que traz a libertação, esse mundo na verdade seria outro. Não teria tantos gastos com saúde, não teria tanto gasto com armamento, que hoje na verdade o homem precisa estar com a arma de fogo, o que nós sabemos que isso não dá segurança a ninguém. Então o homem na verdade está procurando segurança no outro homem, mas o homem não pode dar segurança, porque na verdade as pessoas perderam em primeiro lugar o respeito, como já perdeu a dignidade, já perdeu a moral, então já perdeu tudo, perdeu o caráter. Então é o mundo que na verdade nós estamos vivendo. Então como que na verdade você ainda quer salvação ainda, vivendo como pecador? Arrepende-se. É o que a palavra ordena a cada um de nós que venhamos a arrepender. Porque condição tem, nós temos o Calvário, nós temos o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. A religião, ela não dá salvação a ninguém, como nunca deu e nunca dará. Se desse, ela teria dado salvação para Caim. Então, ou venhamos a cair nessa reflexão, sabemos que somos pecadores mortais, sentenciados à morte, ou então, verdadeiramente, vamos nos enquadrar naquele quadro de Lucas 16, como vemos aqui. Mas, para nós fecharmos aqui, o que nós estávamos falando, a respeito que as pessoas morrem aqui, salvas, direcionadas à sexta dimensão, como Lázaro está no seio de Abraão. E os que vai de um modo clandestino, quando esse jovem governante rico, ele
Ele tinha religião suficiente como Caim tinha. Mas porém ele errou o alvo. E errar o alvo é morte. Você acertou o alvo, você tem a vida. Você errou o alvo, a arma dispara contra seu próprio coração, sua própria alma. Então ele foi para a quinta dimensão e aguarda a casa de prisão até que o juízo final venha. Mas, contudo, essa palavra é somente para ajudar a cada um de nós, esse dia de misericórdia, graça e bondade da parte do Senhor, mais uma vez nesse dia. E nós agradecemos a Deus que temos esse recurso, esse dia que, como já dissemos, que um dia de misericórdia de Deus vale por milhões e milhões e milhões de dias, porque nós podemos arrepender e termos a eternidade. Enquanto temos, na verdade, esse direito de escolha, escolha a vida, escolha a Deus, escolha o Calvário, escolha o Monte Calvário, vamos escalar essa montanha nesse primeiro dia da semana. Então, nós desejamos a todos esse dia abençoado e uma semana por vir, com vida e saúde, e sempre atento, né, às coisas celestiais, né, não na verdade como fanatismo, que na calma, na quietude, Deus pode, na verdade, nos abençoar. Chegais a Deus e Ele chegará a vós outros, né? Então, se o povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome, às vezes nós chamamos pelo nome do Senhor para nos dar isso, nos dar aquilo, uma vida estável nessa terra, mas o mais principal, que é a salvação das nossas almas, nós não queremos o nome, como já é mesmo negado o nome do Senhor no batismo, né? Então, elas preferem ser batizadas nos títulos do que e recusam o nome, que é o único nome que perdoa pecado. É o nome do Senhor Jesus Cristo, como toda língua há de confessar debaixo no céu, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, por que recusar o batismo no seu nome, conforme Atos 2:38, 10:48, 19, versículo de 1 a 5? Porque é só esse nome que salva, que perdoa. Por que nós queremos o nome do Senhor Jesus simplesmente para ter uma vida estável, abençoada nessa terra, e não queremos para a salvação no céu? Então deve ter alguma coisa errada por aí, meu amigo. É bom você averiguar isso no tempo de dia de misericórdia, como temos essa oportunidade. Um bom dia e uma boa semana abençoada.